Você já sentiu que enxerga coisas que ninguém mais parece perceber? Em vez de se sentir privilegiado, acabou se sentindo cansado, inquieto, sobrecarregado? Talvez você note intenções escondidas, sutilezas nos olhares, mudanças no clima emocional dos ambientes, pequenos detalhes que passam despercebidos para quase todo mundo. Às vezes, você sabe o que está acontecendo por baixo da superfície, sente que algo está errado, percebe o que está por vir. Mas, em vez de paz, isso traz preocupação, ansiedade, insônia, sensação de estar sempre em alerta. O perigo de ver o que os outros não veem não está em enxergar demais, e sim em não saber o que fazer com aquilo que se enxerga. É sobre isso que Joseph Murphy falaria com você hoje: discernimento verdadeiro e paz interior. Há uma diferença profunda entre ver com os olhos do medo e ver com os olhos da fé. A mesma situação, o mesmo fato, a mesma pessoa podem ser interpretados como ameaça ou como sinal de proteção, dependendo do estado da sua mente. Joseph Murphy ensinava que a vida externa é apenas um reflexo da vida interna. O que você vê lá fora sempre será colorido pelas lentes com que olha por dentro. Não é o acontecimento em si que rouba a sua paz, mas o significado que o seu subconsciente dá a ele. Você pode enxergar o que ninguém vê, e ainda assim, permanecer tranquilo, sereno e confiante, se aprender a guiar a sua mente como um capitão guia o seu navio em meio ao nevoeiro. Se você acredita que existe algo maior guiando a sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Cada novo conteúdo é uma oportunidade de reeducar a sua mente, acalmar seu coração e aprender a usar o poder do seu subconsciente em favor da paz e não do medo. Joseph Murphy explicava que você possui duas mentes em uma só: a mente consciente, que observa, analisa, julga, e a mente subconsciente, que sente, grava e cria. A mente consciente é como um vigia no alto de uma torre, olhando o horizonte, percebendo sinais, identificando movimentos. A mente subconsciente é como a terra fértil, o jardim onde tudo que é observado e repetido em pensamento acaba sendo plantado. O problema de ver o que os outros não veem começa quando o vigia observa demais, comenta demais, repete demais mentalmente o que enxerga, e acaba enchendo o jardim interno com sementes de medo, desconfiança, crítica e excesso de vigilância. Com o tempo, essa plantação mental se torna pesada demais de carregar. Você já percebeu como, quando descobre algo sobre alguém, uma verdade oculta, um detalhe de caráter, é comum ficar remoendo aquilo em silêncio? A mente começa a repetir: olha como fulano é falso, olha como esse ambiente é tóxico, olha como essas pessoas não percebem o perigo. A princípio, você se sente até mais inteligente, mais sensível, quase como se tivesse um radar espiritual mais apurado. Mas, pouco a pouco, essa hiperpercepção se transforma em peso. Você começa a se sentir cansado depois de encontros sociais, exausto depois de uma conversa, esgotado depois de rolar o feed das redes sociais. Não é só o que você está vendo que cansa. É a carga emocional que você coloca em cima do que vê. A mente subconsciente não discute, não argumenta, não compara. Ela aceita como verdade aquilo que você pensa com emoção, aquilo que você repete com sentimento. Se você sempre diz em silêncio, as pessoas decepcionam, ninguém presta atenção em nada, só eu enxergo o perigo, o mundo está cada vez pior, o subconsciente registra isso como uma ordem. E como ele é um servo fiel, começa a filtrar a realidade para confirmar essas crenças. De repente, você se vê cercado exatamente daquilo que teme e critica, não porque o mundo seja apenas assim, mas porque a sua mente se viciou em ver somente esse lado. Você já percebeu como seus pensamentos moldam a sua realidade? Observe um dia em que você saiu de casa irritado, desconfiado, de mau humor. Quase tudo pareceu dar errado. Trânsito, gente grossa, pequenos acidentes, atrasos. Agora, lembre de um dia em que você saiu em paz, confiante, sereno. As dificuldades até apareceram, mas não tiveram o mesmo peso. Não foi o mundo que mudou de um dia para o outro. Foi o estado da sua mente que selecionou o que enxergar, o que ampliar e o que ignorar. Ver o que os outros não veem pode ser um dom ou uma maldição, dependendo de quem está no comando, o medo ou a fé. Joseph Murphy dizia que a mente é como um jardim em permanente primavera. Tudo o que você planta cresce. Se você planta o hábito de interpretar tudo como ameaça, o subconsciente tratará cada nova informação como combustível para a ansiedade. Se você planta o hábito de interpretar tudo como chance de crescer, aprender, perdoar e confiar, o subconsciente transformará o mesmo cenário em oportunidade de amadurecimento espiritual.
A questão não é fechar os olhos para o mal, fingir que não vê, mas escolher conscientemente qual será a última palavra sobre o que você enxerga. Talvez você tenha uma sensibilidade espiritual e psicológica muito grande. Percebe falsidade, percebe intenções escondidas, sente quando alguém não está bem, escuta uma frase e já capta o peso por trás das palavras. Isso não é um erro, não é um defeito. O perigo está em transformar essa sensibilidade em paranoia, em usar a luz da consciência para alimentar sombras. Quando você vê demais sem ter um alicerce de fé, é como acender centenas de holofotes num palco sem nenhuma estrutura. Tudo fica exposto, mas nada é organizado. Quando você vê demais com a mente alinhada com Deus, esse mesmo holofote vira foco, direção, clareza, mas sempre a serviço da paz. Comente: eu creio no poder divino, se você também sente essa energia despertando dentro de você, esse desejo de transformar a sua sensibilidade em instrumento de paz e não em fonte de agitação. Escrever é uma forma de gravar no subconsciente uma nova decisão, uma nova ordem para sua vida interior. Murphy mostraria a você que existe um uso científico do discernimento. Ver o que os outros não veem não foi dado a você para julgar, condenar ou carregar o mundo nas costas, mas para cooperar com a sabedoria infinita. Quando seu consciente vê um defeito, um perigo, um padrão negativo, o papel dele não é apenas criticar, mas entregar. Em vez de alimentar pensamentos do tipo ninguém vê isso, só eu percebo, está tudo errado, você pode treinar a mente para responder assim: eu vejo, mas não estou sozinho. A inteligência infinita em meu subconsciente sabe o que fazer com isso. Eu entrego, abençoo e permaneço em paz. A visão continua, mas a interpretação muda. Você deixa de ser o juiz cansado e passa a ser o observador que entrega ao tribunal divino interior. Perceba como isso muda tudo. Se você entra em um ambiente e logo sente uma energia pesada, a reação automática costuma ser de se contrair, se irritar, se fechar. Que gente vazia, que lugar tóxico. A mente grava essa reação e, na próxima vez, repete. Aos poucos, você passa a temer ambientes sociais, começa a evitar encontros, foge de situações porque já antecipou mentalmente que aquilo vai ser desgastante. Joseph Murphy convidaria você a usar outro caminho: observar, reconhecer, mas abençoar. Eu percebo que há desarmonia aqui, mas mentalmente abençoo esse lugar com paz, harmonia e boa vontade. Meu subconsciente está conectado à presença divina, e essa presença é maior do que qualquer desarmonia. Você não nega o que sente, mas também não se deixa dominar. Qual pensamento você mais repete ao longo do dia quando percebe algo que ninguém mais percebe? Está tudo piorando, ninguém presta atenção, as pessoas são cegas, ou eu posso ser um canal de paz aqui, eu entrego isso a Deus, minha mente permanece serena. A resposta a essa pergunta revela se o seu discernimento está construindo paz ou alimentando angústia. Há um perigo muito sutil em ver o que os outros não veem, o orgulho espiritual e mental. Uma parte da mente começa a dizer: eu enxergo mais que eles, eu sou mais consciente, eu sou diferente. Esse sentimento de separação cria isolamento interior. Você passa a se sentir como um estrangeiro no próprio lar, um estranho entre amigos, alguém que não se encaixa em lugar nenhum. E o que era para ser uma sensibilidade a serviço do amor vira uma armadura de superioridade silenciosa. Seu subconsciente, então, passa a criar situações para confirmar essa crença. Pessoas que não entendem, diálogos rasos, conexões superficiais. Não porque não existam almas profundas ao seu redor, mas porque a sua crença de que ninguém me compreende se tornou um decreto interno. Joseph Murphy insistia: a lei da mente é a lei da crença. Assim como o homem pensa em seu subconsciente, assim ele é. Se você acredita que ver mais é um fardo, será um fardo. Se você acredita que ver mais é um dom que pode ser consagrado ao bem, será um domingo. Se você acredita que essa visão especial o afasta das pessoas, ela o afastará. Se você acredita que essa visão o torna mais apto a servir, acolher e compreender, ela o fará mais compassivo e mais próximo dos outros. O que define o efeito não é o que você vê, mas o que você decide crer sobre aquilo que vê. Talvez, em muitos momentos, você tenha desejado não perceber tanto. Quis desligar esse radar interno, ser mais desligado, como tanta gente parece ser. Mas o caminho da paz interior não é anestesiar a sensibilidade, e sim educá-la. Não é fechar os olhos, é aprender a olhar de outro jeito. É isso que Joseph Murphy gostaria de plantar hoje em seu coração, a certeza de que você pode continuar enxergando fundo, vendo além, percebendo que muitos não percebem,
e ainda assim morar em um estado de profunda tranquilidade, porque aprendeu a governar seus pensamentos, a filtrar aquilo que permite entrar em seu jardim interno e a consagrar a sua percepção à luz do divino. Se, em algum momento, você se identificou com essa sensação de ver demais e sentir de menos paz, saiba que este vídeo é um chamado para um novo começo. Não para negar a sua sensibilidade, mas para transformá-la em instrumento de cura. A partir de agora, você pode decidir que tudo o que enxergar será entregue à inteligência amorosa do seu subconsciente, guiado por Deus, e não mais à tirania do medo. Quando Joseph Murphy fala sobre discernimento, ele não está falando de um olhar desconfiado para o mundo, mas de uma visão alinhada com a verdade interior. Discernir não é viver em estado de alerta permanente, é aprender a reconhecer o que vem do medo e o que vem da fé, o que nasce da mente condicionada pelas experiências dolorosas e o que nasce do seu centro mais profundo, onde habita a presença de Deus em você. O perigo de ver o que os outros não veem é justamente confundir essas duas vozes. Você observa algo, sente um incômodo, percebe um padrão, mas, em vez de perguntar serenamente, isso vem do meu medo ou da minha sabedoria interior, você assume imediatamente que tudo que sente é um alerta de perigo absoluto. E, assim, transforma o dom da percepção numa lente de ameaça constante. A mente consciente percebe, mas quem interpreta é o conjunto de crenças guardadas no subconsciente. É como entrar em um quarto e ver uma corda no chão. Se, no seu subconsciente, existem muitas imagens de medo, você pode olhar rapidamente e acreditar que é uma cobra. Seu corpo reage com pânico, seu coração acelera, seus músculos travam. Só depois, ao olhar com mais calma, você percebe que não passava de uma corda. O objeto era o mesmo, mas a interpretação foi diferente. Assim acontece com pessoas, conversas, sinais, acontecimentos. Você vê um olhar diferente e já imagina rejeição. Vê alguém quieto e já supõe indiferença. Vê uma mudança no ambiente e logo conclui que algo ruim vai acontecer. Não é o fato que rouba sua paz, é a corda que o seu subconsciente pintou como cobra. Joseph Murphy ensinaria que discernimento verdadeiro é ver a corda como corda, e ver a cobra como cobra, mas, ainda assim, manter o coração em paz, confiando na orientação interior. Não é negar o que existe, é acolher a realidade sem entregar a ela o poder de dominar sua mente. Quando você começa a pensar, eu sempre vejo demais e sofro por isso, eu percebo que ninguém percebe e isso me faz mal. Está, sem perceber, hipnotizando seu subconsciente com uma ordem. Toda vez que eu enxergar algo profundo, vou sofrer. E o subconsciente, obediente, transforma cada percepção em gatilho de ansiedade. A boa notícia é que essa hipnose pode ser desfeita. Você não está condenado a sofrer por aquilo que vê. A lei da mente afirma que o que é impresso no subconsciente é expresso na vida. Se você começar a imprimir novas ideias, novas interpretações, o padrão da sua experiência também muda. Em vez de repetir, eu reparo em tudo, isso me cansa, você pode começar a afirmar: minha sensibilidade é guiada pela sabedoria divina e me conduz à paz. Eu vejo o que preciso ver e permaneço tranquilo. No começo, parecerá apenas uma frase. Mas, com a repetição serena e confiante, essa frase se torna uma semente, e a semente se torna uma árvore de calma interior. Você já pensou que talvez ver o que os outros não veem seja um convite para você se tornar um guardião de paz, e não um fiscal de defeitos? O mundo está cheio de olhos treinados para identificar falhas. Poucos estão dispostos a usar a própria percepção para abençoar em silêncio, perdoar em silêncio, orar em silêncio. Se você entrou em um ambiente e percebeu um clima pesado, a sua mente condicionada pode dizer: eu sabia, esse lugar é tóxico, ninguém aqui presta atenção ao que sente. Mas sua mente espiritual pode responder diferente: eu percebo o peso, e por isso mesmo escolho ser um ponto de luz aqui dentro. Em vez de julgar mentalmente, eu envio pensamentos de paz e harmonia, sabendo que aquilo em que penso com amor começa a se transformar. É aqui que entra o equilíbrio entre discernimento e ingenuidade. Joseph Murphy não pediria que você ignorasse sinais de perigo real, que ficasse em ambientes abusivos fingindo que está tudo bem. O que ele diria é: use seu discernimento para tomar decisões sábias, mas não permita que a mente fique ruminando medo depois que a decisão já foi tomada. Se você percebe que determinada pessoa é manipuladora, não precisa continuar se torturando mentalmente com essa conclusão. Você pode se afastar, colocar limites, agir com firmeza e, ao mesmo tempo, libertar o seu coração de ficar revivendo a situação. A visão serve à ação, e depois a ação é entregue nas mãos de Deus.
Quando a mente continua girando em círculos, repetindo a mesma cena, é sinal de que não houve entrega real, apenas análise sem confiança. Deixe-me perguntar: quando você percebe algo negativo ou perigoso, você age com calma e depois descansa interiormente, ou você age por fora e continua inquieto por dentro? Essa resposta mostra se o seu discernimento está aliado à paz ou ao medo. Discernimento com paz produz decisões claras e noites bem dormidas. Discernimento com medo produz decisões impulsivas e noites em claro. O mesmo dom, duas colheitas diferentes, dependendo da crença que o alimenta. Joseph Murphy falava muito sobre a oração científica. Ela nada mais é do que alinhar o pensamento consciente com a verdade que você deseja gravar no subconsciente, usando palavras e imagens impregnadas de fé, e não de pânico. A pessoa que vê o que os outros não veem, mas não conhece a oração científica, tende a usar a imaginação para criar cenários de catástrofe. Ela percebe uma pequena mudança em alguém e já imagina o pior, vê um atraso e já se vê rejeitada, percebe um sinal no corpo e já imagina uma doença grave. A imaginação trabalha contra ela. A pessoa que aprende a orar cientificamente e a visualizar com fé faz o oposto. Ela percebe algo, reconhece o que é, toma atitude se necessário, e, depois, usa a imaginação para criar quadros mentais de proteção, solução, cura e harmonia. Quando algo inquietar, você pode treinar uma nova resposta interna. Eu vejo esse fato, mas escolho não me fixar nele. Em meu subconsciente habita a inteligência infinita que sabe exatamente o que fazer. Eu agradeço porque já existe uma solução em Deus, mesmo que eu ainda não a veja. Eu solto essa preocupação e a entrego à ação divina dentro de mim. Ao repetir pensamentos assim, com calma, você está ensinando sua mente a transformar discernimento em confiança, e não em tormento. Em muitos momentos da vida, você talvez tenha se sentido quase punido por enxergar demais, como se o seu olhar fosse um castigo. Mas o universo não castiga dando consciência. O que ele faz é chamar você a um nível maior de responsabilidade interior. Se você vê o que os outros não veem, não é para se sentir superior, nem amaldiçoado, mas para cooperar com a vida de forma mais sábia. Cooperar pode ser falar, mas muitas vezes é silenciar. Cooperar pode ser alertar alguém, mas muitas vezes é apenas orar por essa pessoa, sem invadir seu tempo. Cooperar pode ser se afastar, mas sempre sem ódio. É esse equilíbrio que protege seu coração. Se você sente que essa sensibilidade tem te machucado, escreva nos comentários em uma frase: qual área da sua vida você quer transformar com esse discernimento alinhado à paz? Relacionamentos? Trabalho? Vida espiritual? Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa, e, quando você declara com sinceridade, já está começando uma nova programação no seu subconsciente. Imagine agora uma cena com Joseph Murphy sentado diante de você, ouvindo suas queixas. Dr. Murphy, eu vejo demais. Percebo os defeitos das pessoas, identifico falhas nos sistemas, sinto a energia dos ambientes. Isso me cansa. Eu queria ser mais leve, menos atento, menos profundo. Ele provavelmente sorriria com compaixão e diria: o problema não é o que você vê, mas o significado que você dá ao que vê. Você está usando sua visão para carregar o mundo, não para entregá-lo à mente infinita. A partir de hoje, toda vez que você perceber algo, em vez de se identificar com o problema, identifique-se com a solução. Diga em silêncio: eu sou um com a sabedoria infinita. Ela sabe o que fazer. Eu descanso nessa certeza. Ponto. Esse descansar na certeza é a essência da paz interior. Ver o que os outros não veem sem ter onde descansar interiormente é como trabalhar sem nunca ter uma casa para voltar. Você passa o dia inteiro em contato com situações, pessoas, responsabilidades, interpretações, e, quando chega a hora de recolher-se, a mente continua no mesmo ritmo. A casa interior da paz é construída com pensamentos habituais de confiança. Tudo coopera para o meu bem. Há uma inteligência amorosa que dirige a minha vida. Mesmo que eu veja problemas, há uma solução em ação agora. Eu sou guiado e protegido. Essas frases, quando alimentadas com fé, constroem um lugar de descanso dentro de você que ninguém pode invadir. Você se lembra de alguma fase da sua vida em que via os mesmos problemas, mas, por alguma razão, estava mais confiante, mais entregue, mais sereno? Talvez você estivesse mais perto de Deus em seu coração. Talvez estivesse fazendo orações diárias. Talvez tivesse uma esperança que hoje parece mais fraca. Note que os problemas não desapareceram de uma vez,
mas você lidava com eles de outra forma. Isso prova que a chave nunca esteve apenas no que acontece do lado de fora, mas no arranjo dos seus pensamentos por dentro. Joseph Murphy também chamaria a sua atenção para outro risco: confundir intuição com ansiedade. Intuição é um conhecimento sereno, uma percepção silenciosa, uma certeza suave que não grita, não pressiona, não causa desespero. Ela apenas mostra um caminho, aponta uma direção, sugere um cuidado. Ansiedade, por outro lado, é uma voz apressada, dramática, que cria cenários extremos e exige respostas imediatas. Quando você vê o que os outros não veem e, logo em seguida, sente um torvelinho de medo, pense: isso é intuição ou é o meu padrão ansioso aproveitando a brecha? Muitas vezes, não é o seu espírito que está falando, é a velha programação mental do medo que se ergueu diante de uma nova informação. Discernimento verdadeiro observa a sensação, mas a leva para a luz da oração. Você percebe algo e, em vez de se afundar em hipóteses, fecha os olhos por alguns instantes e afirma: se isso é uma orientação verdadeira para mim, ela se confirmará de maneira clara e pacífica. Se é apenas medo, ele se dissolverá na luz da verdade. Eu escolho ouvir a voz da paz, não a voz do pavor. Com o tempo, seu subconsciente passa a associar a percepção profunda não mais com ansiedade, mas com o reflexo automático de entrega. Você vê e, ao ver, já entrega. Você percebe e, ao perceber, já abençoa. Talvez você esteja se perguntando: mas como conciliar tudo isso com um mundo em que de fato existem pessoas mal intencionadas, injustiças, perigos reais? Joseph Murphy responderia que a paz interior não é cegueira, é posição. Você pode reconhecer que há injustiça, e ainda assim escolher não deixar que isso destrua sua fé na justiça divina. Você pode perceber que alguém não é confiável, e mesmo assim decidir não alimentar ódio em sua mente. Você pode ver a sombra e, ainda assim, viver voltado para a luz. O que acontece é que, sem consciência da lei da mente, as pessoas acreditam que precisam escolher entre duas opções: ou enxergam e sofrem, ou fecham os olhos e fingem que está tudo bem. A proposta de Murphy é uma terceira via: enxergar com clareza e, ao mesmo tempo, habitar um estado de confiança. Você não precisa se anestesiar para ter paz. Paz verdadeira é viver desperto, mas ancorado em algo maior que as aparências. É aí que o seu discernimento se torna um dom abençoado. Você não é mais um acumulador de percepções negativas, mas um alquimista interior, que transforma o chumbo do medo no ouro da confiança dentro da própria mente. E, quando essa transformação acontece em você, ela começa a se refletir nos ambientes, nas relações, nas decisões. O mundo externo continua complexo, mas o seu mundo interno deixa de ser um campo de batalha. Você já percebeu como, quando está em paz, mesmo notícias difíceis parecem mais manejáveis, e quando está em conflito, até notícias neutras podem parecer ameaçadoras? Isso mostra que a paz interior é o filtro verdadeiro. O perigo de ver o que os outros não veem diminui à medida que você fortalece esse filtro de serenidade. Não se trata de reduzir o que você enxerga, mas de elevar o lugar de onde você olha. Quando você começa a compreender a lei da mente, percebe que não está à mercê do que enxerga. Você passa a ser o diretor da própria percepção. Joseph Murphy diria que, assim como você pode escolher o canal da televisão, também pode escolher o canal pelo qual a sua mente interpreta a realidade. O sinal pode ser o mesmo, mas o canal muda tudo. Alguém faz um comentário frio, distante. No canal do medo, você pensa: pronto, essa pessoa não gosta de mim, fiz algo errado, vou ser rejeitado. No canal da fé, você pensa: talvez ela esteja passando por algo, talvez apenas esteja cansada. Eu escolho não fazer um drama interno disso. Eu escolho a paz. O comentário foi o mesmo, mas o efeito em você foi outro, porque a mensagem final dada ao subconsciente foi diferente. Joseph Murphy insistia: o subconsciente é influenciado por imagens, palavras e emoções. Quando você vê o que os outros não veem, quase sempre sua mente cria um filme interno sobre aquilo. Se você percebe um gesto de deslealdade num colega, por exemplo, sua imaginação começa a rodar cenas. O que ele pode estar dizendo por trás, o que pode acontecer no futuro, como você será prejudicado. Cada cena é carregada de emoção e medo, e o subconsciente, silenciosamente, vai registrando tudo como um roteiro a cumprir. Em pouco tempo, você não sofre apenas pelo que já aconteceu, mas pelo que talvez aconteça daqui a semanas, meses, anos. É como viver um filme de terror mental rodando em segundo plano o tempo todo.
O uso espiritual e inteligente do discernimento propõe que, ao notar algo, você não permita que o filme interno seja dirigido pelo pânico. Em vez disso, você assume o papel de roteirista consciente. Sim, eu vi esse gesto, essa atitude. Vou agir com sabedoria, ajustar o que for preciso, colocar limites. Mas, dentro de mim, escolho projetar um futuro de solução, proteção e justiça. Eu não me vejo como vítima indefesa, e sim como alguém guiado pela inteligência de Deus. Quando você começa a se ver dessa forma, o sentimento muda. Em vez de se sentir encurralado, você se percebe acompanhado. Em vez de se imaginar sozinho contra o mundo, você se vê amparado por uma presença silenciosa que habita o seu interior. Você já percebeu como, quando muda o filme que roda na sua cabeça, até o seu corpo responde diferente? Em estados de medo, o peito aperta, os músculos enrijecem, o estômago sente. Em estados de confiança, você respira melhor, o corpo relaxa, a mente fica mais clara. Joseph Murphy diria que isso não é coincidência, é a própria ação da mente sobre o corpo. O perigo de ver o que os outros não veem está justamente em manter o corpo constantemente em estado de alarme por causa de imagens que você mesmo está projetando. Ao reeducar o tipo de pensamento que acompanha suas percepções, você libera o seu sistema nervoso de uma carga imensa de tensão desnecessária. Discernimento verdadeiro é um casamento entre ver com clareza e escolher a resposta interna. Não basta enxergar o caráter de alguém, é preciso escolher que tipo de sentimento você terá a partir dessa visão. Você pode enxergar um traço negativo e decidir alimentá-lo com raiva, ou pode enxergar e decidir alimentar seu próprio coração com firmeza, compaixão e autonomia. A outra pessoa continua sendo responsável pelas próprias atitudes. Você é responsável pelo que planta no próprio jardim mental. Pense em alguém que você percebe com facilidade. Você sente quando está triste, quando está irritado, quando está distante. Essa sensibilidade pode levá-lo a sofrer junto, a absorver o clima da pessoa, a se contagiar com a instabilidade dela. Mas também pode levá-lo a orar por ela em silêncio, enviando bons pensamentos, sem invadir, sem controlar, sem se perder. Joseph Murphy sugeriria que, nesses momentos, você diga em seu íntimo: eu reconheço a dor que essa pessoa manifesta, mas não a tomo para mim. Envio pensamentos de luz, de cura e de paz, e entrego essa alma nas mãos de Deus. Assim, você honra aquilo que vê, mas não se afoga na dor do outro. Comente nos comentários se você sente que às vezes absorve demais o que as pessoas sentem, como se fosse uma esponja emocional. Coloque em uma frase: eu quero aprender a ver sem absorver tudo, ou algo que traduza o seu desejo. Esse simples gesto é um sinal para o seu subconsciente de que você está pronto para um novo modo de viver a sua sensibilidade. Joseph Murphy também nos lembraria que a mente subconsciente é profundamente impressionável por repetição. O que você repete, ela aceita. Se, durante anos, você repetiu mentalmente: eu vejo demais, eu sofro demais, eu sou diferente, ninguém me entende, criou-se um sulco, um caminho fácil para a energia da sua mente andar. Agora, é hora de abrir um novo caminho. Esse novo caminho é feito com frases simples, mas carregadas de intenção. Minha sensibilidade é um canal de sabedoria, não de tormento. Eu enxergo com amor e descanso em Deus. Eu posso ver profundamente, e ainda assim, viver em paz. Não é uma mágica instantânea, é uma reeducação. Mas essa reeducação começa exatamente quando você decide que não quer mais que o antigo roteiro mental seja o senhor da sua vida. Talvez você tenha passado por situações em que sua percepção foi ignorada, ridicularizada ou criticada. Você viu algo, alertou, ninguém deu ouvido, e depois tudo aconteceu como você previu. A partir daí, pode ter surgido em você uma tendência a endurecer. Eu sei das coisas, eu vejo o que ninguém vê, ninguém me escuta. E, por trás desse discurso, mora uma dor, o desejo de ser reconhecido, ouvido, validado. Murphy convidaria a curar essa dor na fonte, não mais exigindo que o mundo confirme sua visão, mas aceitando que a sua consciência é, antes de tudo, um presente dado a você para o seu próprio crescimento. Isso não significa que você nunca deva falar, aconselhar ou alertar, mas significa que você já não faz isso por necessidade de provar sua visão, e sim por amor à verdade e ao bem. Se escutarem, ótimo. Se não escutarem, você entrega a situação a Deus e segue em paz. Quando a sua paz interior não depende de ser reconhecido como quem estava certo o tempo inteiro,
A sua sensibilidade deixa de ser um campo de batalha de ego e se torna realmente uma ferramenta espiritual. Você já se pegou revivendo mentalmente situações em que foi ignorado, pensando, eu avisei, ninguém me escutou? Cada vez que esse filme passa, você reforça uma identidade interior, a de alguém que enxerga, mas não é ouvido. Agora, você pode começar a encerrar esse filme com um final diferente. Em vez de parar na cena da frustração, adicione um novo quadro mental. Você se vê entregando tudo às mãos de Deus, dizendo, eu fiz o que era correto de acordo com a luz que eu tinha. O restante não me pertence. U soltou. Esse novo quadro, repetido com calma, começa a dissolver o vínculo com a mágoa e a solidão. Joseph Murphy explicaria que a paz interior é uma decisão que se renova várias vezes ao dia. Cada vez que você enxerga algo que poderia perturbá-lo e escolhe responder com confiança e entrega, reforça o hábito da serenidade. É assim que se forma um novo padrão subconsciente. Você não vai deixar de perceber as sombras, mas vai parar de morar dentro delas. Em vez de se instalar na escuridão, você passa por ela com a luz acesa. Há um exercício mental simples que pode ajudá-lo. Sempre que perceber algo pesado, feio ou desarmonioso, ao invés de repetir mentalmente que absurdo, que horror, que mundo perdido, experimente dizer em silêncio, eu vejo isso, mas eu sei que a presença divina é maior do que qualquer aparência. Eu abençoo essa situação com luz, sabedoria e solução. Note que não é negar o fato, é cobri-lo mentalmente com a ideia de que há uma inteligência maior operando, mesmo quando você não vê. Com o tempo, essa resposta se tornará automática. Em vez de reagir com desespero, você reagirá com fé. Você já parou para pensar que muitas pessoas não enxergam o que você enxerga justamente porque o caminho delas é outro, o tempo delas é outro, a lição delas é outra? Querer que todos vejam exatamente o que você vê, no mesmo ritmo, é uma forma sutil de controle. O verdadeiro discernimento reconhece que cada alma está em seu próprio grau de despertar. Você pode ser um sinal para alguém, mas não pode se tornar o senhor do processo dela. Quando aceita isso, uma parte enorme da sua ansiedade é dissolvida, porque você deixa de se sentir responsável por carregar o mundo nas costas. Comente, eu creio no poder divino se, mesmo vendo tantas coisas difíceis ao seu redor, você escolhe acreditar que há uma sabedoria maior conduzindo tudo. Ao afirmar isso, você está se alinhando não com as aparências, mas com a verdade interior. Joseph Murphy também diria que é essencial escolher aquilo com que você alimenta a sua mente. Se você já tem uma sensibilidade aguçada e, além disso, consome diariamente notícias carregadas de medo, fofocas, conteúdos que exaltam o caos, é como ter um solo extremamente fértil e plantar nele sementes de desespero o tempo inteiro. Não é à toa que sua paz interior fica abalada. A solução não é se alienar do mundo, mas selecionar melhor o que entra pela porta da mente. Você pode se informar sem se intoxicar. Pode saber o que está acontecendo sem meditar horas sobre o pior. Discernimento também é saber escolher o que merece a sua atenção. Nem tudo que você vê precisa ser analisado, comentado, debatido internamente. Há situações que pedem ação, outras que pedem silêncio, outras que pedem apenas um olhar amoroso e um eu solto. Joseph Murphy o incentivaria a fazer uma espécie de pacto consigo mesmo. Eu não darei aquilo que me tira a paz mais tempo de pensamento do que dou aquilo que me fortalece. Isso significa deliberadamente dedicar mais minutos do seu dia a pensamentos de gratidão, declarações de fé, visualizações de bem do que a reclamações, críticas e previsões catastróficas. Você já percebeu que, quando passa tempo demais falando de um problema, ele cresce na sua consciência, ocupa tudo, e você deixa de enxergar as saídas? Da mesma forma, quando passa tempo relembrando vitórias, respostas recebidas, proteção que você já experimentou, a fé se fortalece. Ver o que os outros não veem não precisa ser sinônimo de carregar sempre o pior. Você também pode treinar seus olhos internos para ver o bem que muitos não notam. Pequenos gestos de carinho, soluções discretas, portas que se abriram, sinais de cuidado divino ao longo da sua história. Há um tipo de discernimento que Murphy valorizaria muito, o discernimento sobre os próprios pensamentos. Antes de olhar para fora e interpretar o mundo, observe o que se repete dentro de você. Que tipo de frases surgem espontaneamente quando algo acontece? É sempre assim, nada dá certo para mim, eu sabia que ia dar errado, ou de alguma forma isso vai cooperar para o meu bem, eu já superei coisas maiores, Deus está comigo nisso também? Essa conversa interna é a matriz do seu discernimento. Se ela for regida por medo e pessimismo,
Tudo que você vê do lado de fora passará por esse filtro. Se for regida por confiança e esperança, o mesmo mundo parecerá menos ameaçador. Você pode começar, ainda hoje, a falar consigo mesmo de um jeito diferente. Não espere sentir-se perfeito para isso. É justamente porque você sente medo e inquietação que esse diálogo precisa ser reinventado. Joseph Murphy diria para você repetir, com calma, várias vezes ao dia: a paz de Deus encha minha mente e meu coração. Eu vejo a vida pelos olhos dessa paz. Nada tem poder de perturbar a calma profunda que habita em mim. No começo, parecerá apenas uma frase bonita. Mas, com a prática, o subconsciente começará a aceitá-la como uma descrição da sua realidade interior. Você já imaginou viver um dia inteiro em que, mesmo percebendo problemas, você se sentisse internamente ancorado, como se um ponto de serenidade no centro do peito permanecesse intocado? Esse estado não é fantasia, é resultado de treino mental e espiritual. É isso que significa ter discernimento e paz interior ao mesmo tempo. Caminhar entre situações confusas, pessoas contraditórias, desafios reais e, ainda assim, saber que existe um lugar dentro de você onde a tempestade não alcança. Esse lugar é a união da sua mente com o divino. Com o tempo, essa paz interior deixa de ser apenas um conforto pessoal e passa a influenciar o ambiente. As pessoas começam a dizer que se sentem mais calmas perto de você, que suas palavras são equilibradas, que seu olhar transmite confiança. E, curiosamente, você, que antes via o que os outros não viam e sofria com isso, passa a enxergar ainda mais fundo, mas agora com amor. Você percebe dores escondidas e, em vez de julgar, ora. Percebe maturidades e, em vez de condenar, compreende. Percebe perigos e, em vez de entrar em pânico, age e entrega. Tudo começa no mesmo ponto silencioso, o pensamento que você decide alimentar. O mundo externo pode apresentar 1000 cenas diferentes, 1000 situações que pedem o seu olhar, 1000 detalhes que apenas você parece notar. Mas, no fim, o que vai determinar se você viverá em tormento ou em paz não é a quantidade de coisas que você percebe, e sim a qualidade do pensamento que você escolhe sustentar depois de perceber. Essa é a grande mensagem de Joseph Murphy. A sua realidade é uma projeção daquilo que se torna estável na sua mente. Pensar é plantar, sentir é regar, e viver é colher. Quando você vê o que os outros não veem, a vida lhe entrega, junto com esse dom, uma responsabilidade, a de decidir o que fará com essa percepção. Você pode usá-la para reforçar um mundo interno de suspeita constante, de tensão e cansaço. Ou pode usá-la como um chamado à maturidade espiritual, para transformar cada percepção em oportunidade de entrega, oração e confiança. A mesma visão pode ser o início de uma cadeia de pensamentos negativos ou o início de um diálogo íntimo com Deus. É aí que o discernimento encontra a paz interior, no momento exato em que você escolhe qual será o próximo pensamento. Joseph Murphy chamaria isso de oração científica aplicada à vida diária. Não se trata apenas de se recolher no momento de devoção formal, mas de levar a oração para dentro dos seus pensamentos mais espontâneos. Você percebe algo que poderia perturbar, e ao invés de seguir o fluxo automático do medo, faz uma pausa interior e insere ali uma nova ideia. Essa nova ideia não é um pensamento qualquer, mas uma afirmação impregnada de fé. Embora eu veja esse problema, eu sei que a inteligência divina dentro de mim já está operando a solução. Eu escolho a calma. Eu escolho a confiança. Eu escolho ver além da aparência. Perceba como isso muda completamente a dinâmica da sua mente. Antes, você via algo que ninguém mais via e mergulhava em espirais de inquietação. Agora, você vê o mesmo fato, mas o usa como gatilho para lembrar-se da presença interior. É como se cada desconforto se tornasse um convite para você voltar à sua casa espiritual. Ao invés de se perguntar apenas por que só eu vejo isso, você passa a se perguntar o que Deus quer transformar em mim a partir disso que eu estou vendo. Essa pergunta o tira da posição de vítima e o coloca numa postura de aprendiz consciente, alguém que usa a própria sensibilidade como ferramenta de crescimento. Aplicar isso na prática significa desenvolver uma espécie de reflexo espiritual. Quando uma cena, uma conversa, um ambiente ou uma intuição tocar, você pode responder por dentro com palavras simples, como se conversasse com seu subconsciente. Eu vejo, mas não dramatizo. Eu reconheço, mas não me prendo. Eu escolho interpretar tudo à luz do amor divino. No começo, será um esforço deliberado, quase um treino. Mas, com a repetição, esse reflexo se torna natural.
Assim como antes você reagia automaticamente com preocupação, agora passará a reagir automaticamente com entrega. Uma forma poderosa de reforçar esse hábito é escolher conscientemente quais serão os pensamentos que você vai plantar intencionalmente no seu subconsciente todos os dias. Joseph Murphy dizia que, ao adormecer e ao despertar, a mente está particularmente receptiva. Nessas horas, em vez de revisitar mentalmente tudo que você percebeu de negativo ao longo do dia, você pode criar um pequeno roteiro de afirmações. Ao deitar-se, por exemplo, você pode repetir, com suavidade: a paz de Deus governa minha mente e meu coração. Eu entrego ao meu subconsciente todas as situações do dia, confiante de que a sabedoria divina trabalha em meu favor, enquanto durmo. Eu posso ver profundamente, e ainda assim, descansar profundamente. Ao acordar, algo como: hoje eu vou enxergar a vida com olhos de fé. Tudo que eu perceber será entregue à inteligência infinita. Eu caminho protegido, guiado e sereno. Essas frases não são fórmulas mágicas, mas chaves. Elas abrem um espaço interior para que uma nova programação se instale. O subconsciente responde ao que é repetido com emoção calma. Não precisa ser gritado, precisa ser sentido. Enquanto você afirma, imagine-se realmente vivendo assim, caminhando por ambientes desafiadores com o coração tranquilo, ouvindo coisas difíceis, mas sentindo por dentro uma certeza suave de que nada disso é maior do que a presença divina que o envolve. A visualização, que Murphy tanto valorizava, também é uma aliada preciosa nesse processo. Você pode imaginar a sua mente como uma casa com janelas amplas. Pelas janelas, entram cenas, sons, impressões. Você vê o que os outros não veem, percebe o que muitos não percebem. Mas, no centro da casa, há uma chama constante, um ponto de luz serena que nunca se apaga. Essa chama é a presença de Deus em você, a sua união com o bem infinito. Cada vez que algo inquietar, feche, ainda que por alguns segundos, os olhos e imagine-se voltando a esse ponto central. Veja-se caminhando da janela até o centro do cômodo, sentando-se diante dessa luz e deixando que tudo que viu caia, aos poucos, no silêncio. Você não está fugindo da realidade, está voltando à fonte que lhe permite enfrentar a realidade sem ser destruído por ela. Você já pensou que talvez a sua paz interior seja o maior presente que você pode oferecer ao mundo, mais do que qualquer conselho, qualquer alerta, qualquer explicação? A mente em paz enxerga com mais precisão, decide com mais equilíbrio, fala com mais sabedoria. Quando você está em conflito, até aquilo que enxerga com clareza pode ser comunicado de forma áspera, pesada, e não produzir fruto nenhum. Quando está em paz, até verdades difíceis podem ser transmitidas com ternura e firmeza, sem ferir desnecessariamente. A paz não diminui o poder do discernimento, ela o refina. É por isso que, em última instância, o movimento mais importante não é tentar controlar tudo que você vê, mas aprender a morar num estado de confiança. A vida continuará apresentando situações complexas, pessoas contraditórias, estruturas injustas. Continuará havendo coisas que apenas alguns percebem. Mas, dentro de você, pode haver um novo eixo, a certeza de que nada escapa ao olhar da inteligência infinita que habita o seu subconsciente. Quando seu olhar humano se sente sobrecarregado, você pode descansar no olhar divino, que vê além do tempo, além das aparências, além do medo. Talvez, neste exato momento, você consiga recordar uma situação que o consome há muito tempo, um assunto que você vê com clareza e ninguém mais parece enxergar. Pode ser algo na família, no trabalho, numa relação, algo que você vem carregando como um peso solitário. Eu convido você a levar isso agora, mentalmente, para esse centro de luz dentro de si. Veja essa situação nas suas mãos, como se fosse um objeto, e imagine-se dizendo: eu já fiz o que estava ao meu alcance com a luz que eu tenho. O que ultrapassa minha força humana, eu entrego a sabedoria divina no meu subconsciente. Eu solto o fardo de querer controlar tudo. Eu escolho a paz. Permita-se imaginar que uma parte do peso realmente cai. Essa imagem é uma forma de oração. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Pense nisso com carinho. Talvez seja um pensamento de confiança, de autoaceitação, de entrega, de proteção. Escreva esse pensamento nos comentários, com as suas palavras. Ao fazer isso, você está dando uma forma concreta a uma nova semente interior. Lembre-se, o perigo de ver o que os outros não veem não está em ver demais, mas em esquecer que você não está sozinho com aquilo que vê. A mente consciente é o observador,
Mas o subconsciente, unido à presença divina, é o grande transformador. Você não precisa mais carregar as imagens que te ferem como se fosse um depósito de lixo emocional do mundo. Você pode ser um altar silencioso, onde tudo o que percebe é colocado, abençoado e entregue a um amor maior do que a sua capacidade de compreender. A partir de hoje, sempre que se perceber começando a sofrer por enxergar demais, faça desse sofrimento um lembrete. Em vez de dizer por que eu vejo isso, diga o que eu posso entregar a Deus a partir disso. Em vez de pensar só eu percebo, ninguém me compreende, pense eu sou compreendido completamente pela inteligência divina dentro de mim, e isso me basta. Pouco a pouco, essas trocas vão mudando o chão em que você pisa por dentro. A mesma sensibilidade, o mesmo olhar agudo, a mesma profundidade, mas agora amparados por uma fé viva, que o sustenta. Se este conteúdo falou com você, se em alguma parte do caminho você se reconheceu nessas palavras, acolha isso como um chamado do seu próprio subconsciente, que deseja novos comandos, novos hábitos, uma nova qualidade de vida interior. Você não precisa renunciar à sua profundidade para ser feliz. Você precisa apenas alinhar essa profundidade à fonte da paz. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo. Quando você apoia conteúdos que nutrem sua alma, está dizendo para o seu subconsciente: é isso que eu quero alimentar em mim. É esse tipo de pensamento que eu escolho fortalecer.